Edição de Sandra Veloso Fernandes. Bom dia, já é conhecida a proposta concreta de reorganização administrativa do território, mapa para Barcelos com a nova reorganização das freguesias. O jornalista Luís Fernandes já analisou o documento. Segundo proposta da Unidade Técnica, o concelho de Barcelos passará de 89 para 61 freguesias. 28 freguesias serão agrupadas em 18 uniões. A Unidade Técnica apresentou duas propostas em que a única diferença é a hipótese de união de Barcelinhos com Alvelos. Sendo assim, teremos união de Quintiães com Aguiar, união de Alheira com Igreja Nova, do Rães com Tregosa, Alvite São Pedro, Alvite São Martinho e Couto, união de Campo com Tamel de São Pedro de Fins, união de Tamel Santa Leucádia com Vilar de Monte, Vila Cova com Feitos, Creixo-Mil com Maris, a união de Barcelos Canha São Pedro e São Martinho, união de Barcelinhos com Alvelos ou Barcelos, verifica-se ainda a união de Areias de Vilar com Encorados, união de Sequiade, Bastudo São João e Bastuço Santo Estevão, Gamil com Midões, união de Milhazes, Vilar de Figos e Faria, Carreira e Fonte Coberta, união de Chorente, Góios, Courel, Pedra Furada e Gueiral, conforme havia sido proposto pelas respectivas Assembleias de Freguesia. Ainda a união de Negreiros com Chavão, uma outra é Via Todos, Grimancelos, Minhotães e Monte Fralães. Todas as freguesias mantêm as atuais fronteiras. Duas propostas estão então em cima da mesa no que diz respeito a Barcelos. A Unidade Técnica diz mesmo que considera a proposta B a mais adequada para a reorganização administrativa pretendida, ou seja, manter Barcelinhos e Alvelos como estão e não agregar as duas como a proposta A. A proposta vai agora ser sujeita à votação na Assembleia da República. Quarta-feira assinala-se o Dia da Diabetes e para marcar a data a Associação Diabéticos do Minho decidiu mais uma vez promover um conjunto de atividades que têm como objetivo principal sensibilizar a comunidade para a prevenção, como diz Goretti Lubarinhas. É uma doença que não dói, por isso é muitas vezes desvalorizada por aquele que sofre. Cada vez mais se torna urgente alertar a população em geral para que previnam e que tenham hábitos de vida saudáveis, com alimentação saudável, com prática regular de atividade física para que se mantenham num peso adequado à sua idade e à sua altura e assim não surja a obesidade e assim previnam o aparecimento de diabetes tipo 2. Relativamente à diabetes tipo 1, que ainda não podemos fazer neste momento nada para a prevenir, então, quando ela surge, de certa forma, desmistificar que não é nenhuma maldição, é uma doença que surge e por isso tem que ser encarada no sentido de melhor a tratar. E se a tratarmos bem, podemos ser velhinhos saudáveis, se não a tratarmos e se pusermos a cabeça na areia e se fizermos disso uma grande problemática, fazemos mesmo da doença uma tragédia, porque as complicações de uma diabetes não tratada são dramáticas. Goretti Lubarinhas fala em algumas atividades agendadas para este fim de semana. São abertas à população em geral e daí nós termos a conferência sobre as complicações a nível oftalmológico com a doutora Paula Sepúlveda a falarmos sobre esse mesmo capítulo. Vamos ter também de uma forma mais aberta o colóquio em Cervães, em que nos permite falar mesmo sobre a temática do Dia Mundial da Diabetes. Vamos ter o jogo de futebol, no sentido de que realmente as pessoas podem ter uma vida o mais ativa e saudável possível e temos só jovens que têm diabetes há 10, 15 anos e alguns mais. Hoje, às 9 da noite no IPC, então, Paula Sepúlveda é oradora convidada para falar de complicações oculares da diabetes. Esta noite há também uma palestra cultural na Casa Menino de Deus. A sessão começa às 9 da noite. Os oradores convidados são os padres António de Sousa Araújo, da Ordem Franciscana de Maria, e ainda António Júlio Trigueiros, autores do livro Perspectiva Histórica e Contemporânea do Espírito Franciscano em Barcelos. A conversa vai ser moderada por Sá Paula. A irmã Rosalina Barbosa fala desta palestra e convida o público em geral. Uma vez que a Venerável Ordem Terceira de São Francisco, pois já existe há muitos anos, desde o século XVII, e desde 1928, ela é proprietária da casa, desta instituição, Casa Menino de Deus. Temos como oradores o Dr. Padre António de Sousa Araújo, que é franciscano, e irá falar do espírito franciscano no Concelho de Barcelos.
E temos depois que se cruzam o padre António Júlio Trigueiros, que vai falar um bocadinho também da escrava Vitória, que ela também era terceira franciscana. A iniciativa insere-se na Semana Cultural que decorre até dia 18 na Casa Menino de Deus, em Barcelos. Fazemos agora o roteiro pelos magustos do fim de semana. O agrupamento de escuteiros de Areias São Vicente promove amanhã o magusto a partir das 8 da noite no pavilhão da Casa do Povo. Haverá castanhas, caldo verde, bifanas e moelas, assim como animação musical. A entrada tem o custo de €1, já que a receita reverte para as obras na sede do agrupamento de escuteiros. O Círculo Católico de Operários de Barcelos e RZ Eventos promove também este fim de semana uma feira de São Martinho no campo da feira, com uma feira à moda antiga. O magusto está marcado para amanhã à noite. A animação estará a cargo de concertinas, grupos de música popular e ranchos. Em Alvide, São Martinho, também amanhã se comemora o São Martinho. Depois da missa das 7 da tarde, a Junta de Freguesia disponibiliza castanhas e vinho à população com animação musical. Domingo, em Via Todos, há magusto da Isabelinha no campo da feira. As atividades começam às 3 da tarde e o cartaz fala em fogueira de São Martinho, castanhas assadas e porco no espeto. Este domingo, Vila Fresquinha São Martinho festeja também o seu padroeiro, São Martinho. Às 11 da manhã celebra a missa solene na Igreja Paroquial de Vila Fresquinha São Martinho em honra do padroeiro, celebração cantada pelo grupo coral da paróquia. No fim da Eucaristia, a venda de bolos. Às 3 começam os atos religiosos com saída da procissão em honra de São Martinho e às 4h30 magusto com animação musical da ronda típica da Associação de Moradores do bairro da Misericórdia. Vicente defronta a partir das 8h15 de hoje o Passos de Ferreira no estádio Cidade de Barcelos em jogo da 9ª jornada da Primeira Liga Portuguesa. Depois dos 2 últimos jogos que resultaram em 2 derrotas, a equipa orientada por Paulo Alves vai tentar a 3ª vitória no campeonato. Para José Torres, comentador desportivo da Rádio Barcelos, este é o jogo ideal para que a equipa do Gil Vicente regresse às vitórias. É o ideal porque joga em casa, portanto bem de uma excelente exibição. O resultado é que não foi bom, mas se os jogadores estiverem empenhados e concentrados como estiveram no jogo com o Sporting de Braga, o Gil Vicente tem tudo para levar de vencida este Passos de Ferreira. José Torres, comentador desportivo da Rádio Barcelos, acerca do Gil Vicente Passos de Ferreira, jogo da 9ª jornada da Primeira Liga Portuguesa, com início às 8h15 no estádio Cidade de Barcelos. O jogo terá relato na Rádio Barcelos numa emissão desportiva que arranca às 19h45.